E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e nós vamos aqui para a nossa terceira aula da Maratona ISS. O que é a Maratona ISS? É a gente resolvendo questões de matemática e as questões são o seguinte: eu entro num sistema de questões aqui, coloco matemática, coloco ISS, as questões que saem a gente vai respondendo aqui na ordem, tentando aí para pegar cada aula a gente vai ter aí uma ou duas bancas diferentes para a gente poder abranger mais essas bancas aí que muitas vezes não tem tanto foco aí dos professores e cursinhos. Vamos lá para nossa primeira questão de hoje. Banca FEPESE, Itajaí. Um triatleta vai a uma loja para comprar um kit formado por 2 óculos de natação, uma bicicleta e 2 pares de tênis. A loja oferece 6 opções de óculos de natação, 8 opções de bicicleta e 8 opções de pares de tênis. De quantas maneiras diferentes o triatleta pode formar seu kit? Vamos lá. Aqui a gente vai usar a formulinha de combinação. A fórmula de combinação qual que é? Essa aqui, ó. N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. O que é o N? O N aqui é o número, ó. Por exemplo, são as 6 opções de óculos, 8 opções de bicicleta e 8 opções de tênis. É o N. São as nossas opções. E o P? O P são as posições possíveis, ou seja, ele vai comprar um kit formado por 2 óculos de natação. O P a gente tem que lembrar que é o que limita. Pega aqui essa subtração e a gente vê que isso aqui tem que dar um número positivo. Ou seja, são muitas opções para poucas posições. Então o P sempre é o que é menor. Vamos lá. Ó, então a gente vai fazer essa fórmula aqui para cada item de forma individual, depois multiplica todos. Porque pensa comigo, se eu posso, exemplo, se eu tiver 100 opções de combinações de óculos e 100 combinações de opções de bicicleta e 10 combinações de pares de tênis, a fórmula de eu achar todas as combinações possíveis é multiplicando todos entre si. Não são essas opções, mas só para a gente entender que tem que multiplicar no final. Mas vamos lá, ó. 6 opções de óculos de natação. Ou seja, eu quero distribuir 6 óculos de natação em quantas opções? 2 óculos de natação são as opções. Ou seja, 6 óculos, 2 a 2. Eu posso distribuir. Então vamos lá. Minha formulinha. O N é 6 e o P é 2. Então vamos lá. Eu tenho 6 fatorial, que divide 2 fatorial, que multiplica 6 menos 2 fatorial. Isso aqui é igual a 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Lembrando que essa não é uma aula de combinação, então não vamos entrar tão fundo no tema de combinação. A gente vai assumir aqui que quem está vendo já tem uma certa base, né? Vamos lá. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que divide por 2, 2 fatorial é igual a 2, que multiplica 6 menos 2 igual a 4 fatorial. Eu tenho 4 dividindo por 4 fatorial. 6 vezes 5 dá 30. Isso aqui é igual a 30 dividido por 2. É igual a 15. Muito bem. Então, a gente tem 15 opções de óculos de natação. 15 combinações possíveis, né? De óculos de natação. Agora, vamos ver quantas combinações possíveis de bicicleta. São 8 opções para comprar uma, ou seja, são 8 combinações possíveis de bicicleta. Eu posso ter só uma por vez. Esse é mais simples. Agora o outro são os pares de tênis. São 8 pares e para duas posições. Ou seja, 8 pares, 2 a 2. O 2 é o P, o N é o 8. Fazendo a formulinha, 8 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 8 menos 2 fatorial. Isso aqui é igual a 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 2, que multiplica 6 fatorial. Temos um número dividindo ele mesmo. Corta, corta. Isso aqui é igual a 8 vezes 7 dividido por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então isso aqui é igual a 4 vezes 7, que é igual a 28.
Então, a nossa resposta vai ser 15 vezes 8 vezes 28. Vamos aqui por partes, então. Primeiro a gente faz 28 vezes 15. 5 vezes 8, 40. Põe 0, sobe 4. 5 vezes 2, 10. Com mais 4, 14. Tirou a unidade aqui. Então, ó, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. Realizamos a soma. 0 mais 0, 0. 4 mais 8, 12. Sobe 1. 2 mais 1, 3. Com mais 1, 4. 420 posições. Ah, mas não tem 420 aqui. Não tem porque tem que multiplicar pelo 8 ainda. Isso aqui é 420 vezes 8. 420 vezes 8. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 2, 16. Coloco 6 aqui, sobe 1. 8 vezes 4 dá 32, com mais 1, 33, que é a nossa opção, a nossa quantidade final aqui de combinações possíveis. 3.360. 3.360 é mais que 3.300, alternativa A. Muito bem. Próximo. Banca a OCP, Cariacica, Espírito Santo. Um profissional recebe R$160 por cada dia trabalhado. Se esse profissional trabalhar exatamente 20 dias em cada mês durante um semestre, então a quantia que sobra para esse profissional, sabendo que em cada mês desse período existe uma despesa com pagamento de contas igual a 1.500, é igual a... A gente pode fazer aqui de dois jeitos, que no final vai ser a mesma coisa, óbvio, né? Mas a gente tem dois jeitos de fazer. Um é, a gente calcula o total que ele ganha nos 6 meses. Depois a gente calcula o total dessa despesa por 6 meses. Faz um menos o outro, é igual ao resultado. Ou a gente pode fazer o seguinte, ver o quanto que ele ganha por um mês. E já subtrai o tanto que ele tem despesa por mês. Eu vou achar a quantia dele por mês. Daí eu pego essa quantia por mês, faço vezes 6 e vai dar igual a minha quantia final. Vamos lá. Eu prefiro calcular o tanto que ele ganha por mês e depois multiplicar por 6. Vamos lá. Ele ganha 160 por dia e trabalha 20 dias por mês. Ou seja, a gente fazendo essa multiplicação, a gente acerta quanto que ele ganha por mês. 0 vezes 0 vai ser tudo 0. Agora a unidade não usamos mais. Agora vamos multiplicar por 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Coloco 2, sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Ou seja, 3.200 por mês. Que ele ganha. Só que disso aqui eu tenho que tirar as minhas despesas. Ou seja, 3.200 menos 1.500. 0, 0. 2 tira 5, não pode. Então vamos lá. Corta o 3 que vira 2. O 2 vira 12. 12 menos 5 dá 7. 2 menos 1 dá 1. Ou seja, o que ele tem já, tirando as despesas, é 1.700 por mês. Então eu pego esse 1.700 e multiplico por 6. Por que por 6? Porque é o período de um semestre. Um semestre são 6 meses. Fazemos aqui a multiplicação. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 7 dá 42. Eu coloco o 2 aqui, sobe o 4. 6 vezes 1, 6. Com mais 4, 10. R$10.200. Alternativa A é a nossa resposta. Muito bem, acertamos aqui mais uma questão. Vamos para a próxima. 2 peças teatrais foram apresentadas em um teatro em 2 horários distintos. A primeira peça começou às 19, com duração de 1 hora. A segunda começou às 8h30, com a mesma duração da peça anterior, que também é 1 hora. 260 pessoas compareceram ao teatro durante a apresentação dessas 2 peças, sendo que, desse total, 180 pessoas assistiram à primeira peça teatral e 60 pessoas assistiram às 2 peças teatrais. Dessa forma, a quantidade de pessoas que assistiu à segunda peça teatral é igual a... Vamos lá.
Eu tive no total 200. Opa. Eu tive no total 260 pessoas assistindo. Tem uma questão, ó. 180 pessoas assistiram a primeira peça teatral. Ou seja, menos 180. 260 menos 180 dá 80. Quer dizer que 80 pessoas assistiram a segunda peça teatral. Por que não tem essa opção aqui? Poderia ter, mas seria no intuito de te enganar, né? Mas a banca aqui foi boazinha e não colocou 80 como opção. Porque ele diz o seguinte, ó, 60 pessoas assistiram as duas peças. Ou seja, 80 pessoas assistiram a segunda peça somente. Só que desses 180 que assistiram a primeira, 60 também assistiram a segunda. Ou seja, eu somo esse 80 a 60. 60 mais 80 igual a 140, que é a nossa resposta certa. A alternativa D. Essa conta aqui tem muitos jeitos da gente fazer. A gente pode primeiro somar, depois subtrair. O importante é a gente nunca confundir quem assistiu só a primeira com quem assistiu só a segunda, com quem assistiu as duas. A gente não pode contar nenhum deles mais de uma vez ou contar menos vezes que o necessário. Vamos lá. Próxima pergunta. Essa aqui foi rápida, né? Estamos aqui, terceira. Isso, estamos na nossa quarta questão aqui. Um digitador precisa cadastrar todas as empresas comerciais de uma cidade. No primeiro dia de cadastramento, o digitador conseguiu cadastrar 2/7 do total das empresas. E no segundo dia, o digitador conseguiu cadastrar metade do total de empresas cadastradas no dia anterior. Isso aqui exige muita atenção, porque senão a gente lê isso aqui, ó. O digitador conseguiu cadastrar metade do total de empresas. A gente para de ler. Aí viu que metade do total de empresas, se a gente estiver na base 7, seria 3,5 sétimos. Ou no caso, a gente 7/14avos, né? Que é metade de tudo. Só que estaríamos errados, porque ele não cadastrou metade do total de empresas. Ele cadastrou metade do total de empresas cadastradas no dia anterior. Ou seja, se no dia anterior ele tinha feito 2/7, nesse dia ele fez metade disso. Quanto que é metade de 2/7? É 1/7. Se você tem alguma dúvida, pensa o seguinte. Pensa que você tem uma barra de chocolate aqui. Essa barra de chocolate tem 8 quadradinhos. Vamos supor que ontem eu comi 2 quadradinhos. E hoje eu vou comer metade do que eu comi ontem. Quanto que é metade de 2 quadradinhos? Metade de 2 é 1. Ou seja, isso aqui a gente tem 8/8. 2/8, metade de 2/8 é 1/8. Muito importante a gente não se confundir nisso. Bom, ou seja, no segundo dia ele cadastrou 1/7 de todas as empresas. Vamos fazer essa soma aqui para a gente saber quanto que dá 2/7 mais 1/7. Isso aqui é igual a 3/7 de empresas que já estão cadastradas. Vamos ver as afirmações e ver qual delas está correta. Ó. Ele perguntou o que é correto. A gente tem que sempre ficar esperto também se pergunta o que é correto ou o que é incorreto. Vamos lá. Nos 2 dias de cadastramento, o digitador cadastrou 4/7 do total de empresas. Isso aqui é falso, né? É falso, ele cadastrou 3/7. Ainda resta mais da metade das empresas para serem cadastradas. Bom, vamos fazer o teste. O total é 7/7, né? Esse é o total. Ele já cadastrou 3/7. Quanto que falta? 7 menos 3, 4/7. 4/7 é mais da metade? É. Quer dizer que falta mais da metade? Isso. Ainda resta mais da metade das empresas para serem cadastradas. Alternativa B. Muito bem. Mas vamos aqui ver as outras alternativas e onde elas estão erradas. Ainda resta menos da metade das empresas para serem cadastradas. Não, falta mais da metade. Resta, ó, mais da metade. Ó, nos 2 dias de cadastramento, o digitador cadastrou exatamente a metade do total de empresas. Não. Ele cadastrou 3/7, que é diferente da metade do total de empresas. Então, ó, não foi exatamente metade. Alternativa B, então, como sempre, o que a gente viu aí correta, a gente só confirmou o resto aqui. Agora a nossa última questão. Vamos lá.
o 12º termo da sequência numérica, daí ele deu, ó, 1728, que é o primeiro, 1331, que é o segundo, 1000, que é o terceiro, 729, que é o quarto, e assim sucessivamente. Daí ele pergunta, o 12º termo, deixa eu ver, eu escrevi o número errado, né? Não. Aí ele fala, ó, eita, ele fala o seguinte, o 12º termo da sequência numérica é igual a, muito bem, tem o jeito da gente resolver isso aqui que é o jeito certo, vamos dizer assim, se bem que o outro jeito é certo também. E tem um jeito que foi o que eu resolvi quando eu vi essa pergunta a primeira vez para responder, que é um jeito que nem todo mundo vai saber, mas te economiza 5 minutos de ficar pensando. E aí você resolve isso aqui e já vai para outra. Mas eu vou resolver dos dois jeitos. Ó, pensa comigo, o primeiro termo acaba em 8, é par. O segundo termo acaba em 1, é ímpar. O terceiro termo acaba em par. O quarto termo acaba em ímpar, ou seja, os termos que são ímpares estão acabando em par. Os termos que são pares estão acabando ímpares. Muito bem. O 12º termo é par, logo ele vai acabar em ímpar. Qual das opções aqui é a única que acaba em ímpar? Isso mesmo. A D, 1, que é a resposta correta. E que é a resposta correta mesmo desse exercício. D1 é a resposta correta do exercício. Em 30 segundos a gente resolveu. Vamos para a próxima. Sem precisar fazer nenhuma conta. Então, às vezes é bom a gente saber disso, porque todo mundo vai chegar e vai te falar que esse aqui tem uma outra lógica. Que tem mesmo, eu também vou falar. Mas ninguém fala que às vezes tem outros jeitos da gente olhar para sequências que são muito mais fáceis de se resolverem. Nesse caso aqui, a gente observou que todos os índices ímpares eram números pares e todos os índices pares eram números ímpares. Talvez nem a banca tenha percebido isso, né? Porque ela colocou só um número ímpar no meio das opções aqui. Se a banca tivesse percebido, talvez tivesse colocado mais números ímpares. Mas como ela não colocou, a gente aproveita e resolve rápido. Qual é a forma que as pessoas queriam que a gente resolvesse? O que acontece? Quando a gente pega sequências assim, de números, a gente tenta fazer algumas coisas para resolver. Aí cada um tenta uma ordem específica. Nenhuma tem mais chance de dar certo, pelo que eu vejo, para ser honesto. Todas elas a gente tem que ir tentando até dar certo. Primeiro a gente tenta subtrair um do outro, porque a gente subtrai, ó, 1728 de 1331, isso aqui vai dar 397, se não me engano aqui fazendo de cabeça. 1728 menos 1331, isso é 397. A diferença aqui é 397. Só que a diferença desse para esse é 331 e a desse para esse é 271. Aí a gente tenta estabelecer alguma relação. Nesse caso a gente não ia conseguir, obviamente. Beleza. Então subtração não deu certo. A gente tenta ver se todos eles são múltiplos do mesmo. São múltiplos do mesmo número, né? A gente tenta. 5 a gente sabe que não é. Daí a gente tenta fazer divisão por 2, a gente vê que todos não são, porque tem número ímpar. A gente tenta 3, 5, 7 e assim vai indo, etc. Aí beleza, se a gente tentar isso não der, a gente tenta levar números ao quadrado. Isso aqui eu tô falando, a ordem você pode seguir a que você quiser. Pode ser chance de cair qualquer um. A gente tenta levar números ao quadrado. A gente pensa, poxa, 50 ao quadrado é 2.500. 2.500 é maior que o meu maior número. Então, ó, eu vou tentar levar outro número ao quadrado. Daí eu posso tentar, sei lá, 40 ao quadrado, que dá 1.600, tá perto. 40 ao quadrado é 1.600. Aí tá perto, beleza. Só que nesse caso, não tem a menor chance de ser isso, por quê? Porque, de novo, temos números ímpares. E não tem como um número elevado ao quadrado ser ímpar, ele sempre vai ser par. De novo, a gente acaba sem saída. Aí que nós vamos para nossa outra opção, que eu sempre tento deixar por último, né? Isso aqui, raiz.
A gente tenta daí fazer esses números elevados ao quadrado, mas não ia dar nada. E aí a gente tenta fazer eles ao cubo, ou a raiz cúbica deles. De novo, por tentativa. Aí a gente tentaria 10 ao cubo dá 1000. 10 ao cubo dá 1000. Opa, 10 ao cubo dá 1000, quer dizer que isso aqui é 10 ao cubo. Quer dizer, pode ser. A gente vai fazendo teste. 10 ao cubo dá 1000. Eu posso tentar ou 9 ou 11. Porque é perto do 10 e a gente tem número perto maior e número perto menor. Eu vou tentar 9 porque é mais fácil de fazer. 9 ao quadrado é 81. 81 vezes 9, 729. Opa, isso aqui é 9 ao cubo. Opa, já chamamos dois números. É mais do que todo o resto que a gente tinha feito. Com esse é menor e daqui, eu vou tentar o próximo número depois do 10 para ver se eu consigo achar uma sequência. Vamos lá. Tentar 11 ao cubo. 11 vezes 11, 121. Vezes 11, 1331. Ou seja, esse número aqui é 11 ao cubo. Se eu quiser testar mais uma vez, eu poderia fazer 12 ao cubo e eu ia achar isso aí. Por que isso é importante? Porque, ó, agora eu achei qual que é a sequência. 12, 11, 10, 9, paraná, paraná. Os termos. Como ele pede o 12º termo, viram que é o contrário? O primeiro termo é 12, quer dizer que vai ter 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. O 12º termo vai ser o 1 ao cubo. E 1 ao cubo é igual a 1. Então, a gente fazendo isso, a gente ia chegar nessa conclusão. De novo, tem várias formas da gente olhar e não tem jeito. A sequência a gente tem que ir meio que tentativa e erro para resolver. Meu conselho é o seguinte: eu faria sem pensar duas vezes. Isso que eu falei, de pegar o número ímpar, e eu ia marcar 1. Aí eu ia resolver toda a prova, marcar as questões do gabarito, exceto essa, né? Exceto essa e a outra que eu tiver dúvida. E daí no final eu volto e tento achar uma outra lógica para essa, para tentar confirmar a minha teoria. Depois que eu tivesse acabado, eu voltava para confirmar a teoria, porque senão a gente perde aí 5, 10, 15, 20 minutos nessa uma questão. E aí é complicado, né? Então, não podemos perder muito tempo em uma questão só e temos que pensar aí de várias formas para resolver questões desse tipo de sequência. Essa aula então vai ficando por hoje e acompanhe aí as próximas aulas da Maratona ISS que eu vou vir aí de novo com bancas que não são tão comuns. A gente vê exercício de cidades aí do interior do Brasil para a gente aí melhorar a nossa matemática, principalmente com foco em quem está se preparando para ISS. É isso e obrigado.